A paz, Senhor Jesus, irmãos, como vai? Aqui é o Felipe André e eu estou aqui, irmãos, para falar um pouco aqui da palavra para vocês. Eu estou aqui num ambiente um pouco diferente para falar de Isaías 45, no versículo 23. O Senhor fala assim: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, minha palavra não tornará atrás. Então ele está dando certeza que isso vai acontecer. E ele fala: diante de mim toda língua, todo joelho se dobrará, e toda língua dará louvores a Deus. Dará louvores a ele, né, no caso, é porque era o próprio Senhor falando. E o apóstolo Paulo citou isso em Romanos 14. Eu estou aqui, irmãos, para fazer uma reflexão com vocês. Aqui, irmãos, a gente sabe que a gente não recebe assim muito nada para fazer, para falar de Deus para as pessoas, sabe? A não ser um xingo, né? Às vezes a gente acaba, as pessoas acabam começando a odiar a gente. É tudo isso que a gente ganha por amar a Deus, sabe? Agora, a promessa que o Senhor tem feito é que até os ímpios um dia vão falar assim, eles vão, o joelho deles vão se dobrar diante do Senhor e a língua deles vão jurar e vão dar louvores a Deus. Eles vão falar que realmente o Senhor é Deus. E esse dia vai ser o dia do julgamento, o dia do juízo, quando todas as nações, na verdade a gente sabe que são dois tribunais, né? Um vai acontecer antes do milênio, outro vai acontecer depois, mas vai chegar o tempo em que toda língua vai ter falado, realmente o Senhor é Deus. E a gente, irmãos, é semelhante a essa plantação que eu estou mostrando aqui, porque é uma plantação de feijão, do lado de cá é cana, sabe? Eu vou mostrar ali também. Isso é o meu dia a dia, né, gente? É onde eu moro que tem essas coisas. Eu sei que não é todo mundo que pode ver isso. Só que, olha, por exemplo, a própria... Não sei se eu vou conseguir mostrar, mas olha, isso aqui é abóbora. Tá vendo? Então toda planta produz os frutos dela. Toda planta. E todas aquelas plantas que são, por exemplo, espinho, que é no caso... não vai dar para me mostrar o espinho aqui no caso, né? Mas essa daqui, que olha, eu tô com a mão nela. Isso aqui é espinho. Toda planta que é espinho, ela precisa ser arrancada da terra. Não tem como um agricultor ali, no caso, né, eu não sou agricultor, mas qualquer pessoa que mexe com terra, não tem como ela manter uma planta que não produza frutos, entendeu? E da mesma forma, o próprio Deus, ele nos compara a uma plantação e ele espera que a gente produza frutos, entendeu? Porque quando se trata de se dobrar o joelho diante do Senhor e dar louvores a Deus, isso está falando de uma vida entregue a Deus, entendeu? Então, a mensagem que eu queria passar é essa: as plantas estão obedecendo a voz do Senhor. As plantas produzem os frutos dela, e os frutos delas não é para elas próprias. O fruto que elas produzem é para alimentar pessoas, né, no caso. Então, o fruto que a gente produz, a gente tem que produzir esse fruto e a gente tem que alimentar outras pessoas, sabe? Às vezes, Deus precisa podar a gente porque a gente está... para a gente poder produzir mais fruto, né? Jesus não fala assim em João 14, que vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado? Então, é porque ele está tirando as partes secas que a gente... Porque a gente é comparado a uma planta. Então ele tira as partes secas da vida da gente para a gente poder frutificar, frutificar ainda mais para Deus, né? E nisso é glorificado, e nisso Deus é glorificado na nossa vida, né? As pessoas vão ver que a gente é diferente, sabe? Eu, por exemplo, a minha geração é uma geração muito distante de Deus, sabe? Tem culpa nos pais, tem culpa... se a gente for caçar por culpa aqui em todo mundo, a lista é grande. Mas a gente tem um grau de responsabilidade, a gente sabe ler, a gente conhece a Bíblia, a gente tem acesso, coisa que muita gente no passado e até hoje mesmo não tem esse acesso, sabe?
Então, o que eu queria te chamar aqui nesse vídeo é para você atentar para o que está escrito em Isaías, no capítulo 45, no versículo 23. Como eu já disse, diante de Deus se dobrará todo o joelho e toda língua por ele jurará. Então, isso significa que toda língua dará louvores a Deus. Então, o que eu gostaria de passar nesse vídeo é isso. É que a gente deve se dobrar diante de Deus, porque isso já vai acontecer um dia. Só que no dia do juízo, isso já não vai ser mais imputado por justiça por nós, entendeu? Uma pessoa, quando ela estiver sendo julgada e ela falar que realmente Deus é Deus, aquilo já não vai ser mais levado em conta lá nas anotações lá das obras da pessoa. Aquilo ali vai ser simplesmente cumprindo a profecia, entendeu? A gente tem que confessar que Deus é Deus já nessa vida. E confessar que Deus é Deus, talvez numa igreja, talvez em algum lugar assim, é fácil. Agora confessa que Deus é Deus num lugar onde as pessoas são perversas, as pessoas só sabem falar de prostituição, de sexo, só sabem falar de tudo que é tipo de coisa ruim, aborto, só sabem falar maldade, como é a geração que a gente vive, entendeu? Então é isso que eu peço para vocês, para que vocês venham a produzir bons frutos, beleza, irmãos? Ficou ventando muito, então às vezes o áudio saiu ruim, mas eu peço aí para que os irmãos venham acompanhar o vídeo, beleza? Muito obrigado, se inscreve, dá o seu like aí. Tamo junto, Deus abençoe.